Bom, gente, hoje é Dia Mundial da Saúde. A data aí foi criada há 75 anos pela Organização Mundial da Saúde e esse ano o tema escolhido para o debate é Saúde para Todos. É uma forma aí de alertar o mundo que educar e conscientizar a população ajuda no combate de doenças e a manter também o bem-estar social. Para conversar com a gente sobre esse assunto e trazer dicas para nos mantermos mais saudáveis, a gente vai conversar agora ao vivo, via internet, com o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Rogério Dedivits. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Balanço. E vamos falar bastante sobre saúde. Eu já vou emendar a pergunta, inclusive, doutor, sabe por quê? Quando a gente pensa, em saúde, muitas questões que devem ser levadas em consideração. É a alimentação, a atividade física, a rotina. O que a gente pode dizer, doutor, que poderia ser incluído dentro de toda essa rotina que a gente já sabe que é importante para se manter saudável, mas o que mais podemos fazer para que isso seja reforçado, né, se é que a gente pode dizer assim, durante o nosso dia a dia? Boa tarde, doutor. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui. Alguns hábitos têm que ser evitados. O tabagismo, o uso do cigarro é um deles. Doenças cardiovasculares, os cânceres de uma forma geral estão muito relacionados com o cigarro. E quando nós falamos na campanha desse ano que é Saúde para Todos, comemorando os 75 anos da Organização Mundial da Saúde, e pela 48ª vez essa campanha acontece, nós temos que lembrar as grandes desigualdades sociais que existem. Então, situações como desenvolver um saneamento básico adequado é muito importante, tanto é que nós temos diferenças regionais ao longo do mundo muito grandes, relacionadas com pobreza e falta de saneamento básico. Doutor, e assim, inclusive na sua área, né, doutor, a gente vê que a educação é fundamental, porque muitas doenças, né, não só na área do senhor, mas também no geral, né, dentro da saúde, tem muita doença que poderia ser evitada apenas ali com a prevenção. E a educação sobre a saúde é o que faz com que as pessoas tenham essa prevenção principalmente, né, doutor? A prevenção é o melhor remédio. Exatamente. Nós temos dois contextos de prevenção. A prevenção primária é aquela na qual nós evitamos os fatores de risco. Então, por exemplo, como eu mencionei, o cigarro, a bebida alcoólica em grande quantidade. Então, todos os hábitos que são ruins devem ser evitados, bem como devem ser fomentados hábitos saudáveis, como, por exemplo, a prática de atividade física frequente, diária, se possível. E nós temos também a prevenção secundária, ou seja, a detecção de tumores, por exemplo, de doenças de uma forma geral, numa situação mais precoce. Uma doença diagnosticada precocemente é passível de cura, é passível de um controle e até com um custo de tratamento muito menor. Por isso que a gente fala, às vezes quando a gente fica batendo muito na tecla do prevenção é o melhor remédio, parece que a gente está sendo chato, mas não é. Você viu que o doutor falou, prevenção ajuda e deixa, inclusive, o tratamento muito mais barato. Doutor, inclusive na sua área, cerca de 90% dos casos poderiam, né, ser prevenidos ou curados se tivesse existido aí um diagnóstico precoce, né, doutor? Principalmente na área do senhor, 90%, isso é impressionante. Então, ou seja, de cada 10, 9 poderia ser dessa maneira, né, doutor? Exatamente. O câncer de cabeça e pescoço teve no ano passado uma incidência em torno de 37 mil casos novos no Brasil. O câncer de boca fica em primeiro lugar, seguido pela laringe, né, garganta. 95% são fumantes. E aproximadamente 85, 90% dos casos chegam em estágio precoce. Nós estamos saindo de um momento de pandemia em que houve um direcionamento dos recursos muito grande para o combate à pandemia. Então, muitos pacientes chegaram num momento muito já de doença avançada, porque eles não tiveram acesso ao atendimento adequado, já que os recursos estavam destinados à pandemia. Então, nós temos ainda, nesses últimos 2, 3 anos, esse agravante que foi a pandemia. É aquela coisa, quando os hospitais foram ficando mais cheios,
né, doutor? Aí vai acumulando esses casos que precisavam de atenção também. Por isso que a gente falava que é tão importante se cuidar contra a Covid-19, não apenas pela Covid-19. Doutor, agora a gente já sabe, rotina, prevenção, aquele exame de rotina que você tem que fazer, deixar tudo, saber se você está com a saúde em dia. Isso daí é perfeito. Além disso, você tem que fazer atividade física, se manter ativo, né, doutor? Agora, além de tudo isso, a gente sabe, doutor, que hoje, com internet, celular, a rotina está cada vez mais corrida. O que a gente poderia incluir dentro de todos esses cuidados, doutor, para a pessoa, principalmente o trabalhador que corre, se estressa, vai para um lado, para o outro, o que essa pessoa deve incluir no dia a dia dela para que ela mantenha a saúde em dia e, claro, o bem-estar também social, né, doutor? Pois é, a saúde mental ela é importante e impacta não só na saúde mental por si só, mas na imunidade, no bem-estar de uma forma geral. Então, a saúde mental ela tem uma importância muito grande para a qualidade de vida. Então, é importante que as pessoas se dediquem, óbvio, à sua atividade profissional, mas tenham uma atividade de lazer, uma dedicação à sua família, como já foi dito, atividades esportivas. E a própria pandemia fez com que os índices de depressão aumentassem muito no nosso meio, até pela forma como os meios de comunicação colocaram a situação da pandemia com os casos graves e os desfechos desfavoráveis sendo enfatizados. Então, quando alguém contraía o Covid, muitas pessoas já consideravam aquilo como uma sentença de morte, e não era bem assim. Então, a saúde mental é essencial para o bem-estar e a qualidade de vida. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela participação. Um bom feriado para o senhor, viu? Uma ótima Páscoa a todos. Valeu, obrigado.